Hoje nós vamos falar um pouco sobre parábolas e vamos estudar uma parábola de Jesus que é bastante conhecida. As parábolas são formas de ensinar, são pequenas historinhas que um mestre dizia aos seus discípulos. A partir dessa historinha, ele buscava conclusões filosóficas e teológicas principalmente. No tempo de Jesus, já antes dele, já haviam muitas parábolas narradas em textos rabínicos, ou seja, dos mestres de Israel. Havia muitas parábolas. E Jesus usa um pouco dessa metodologia para falar do reino de Deus, mas também falar de como Deus é, como Deus faz as coisas. E como nós podemos responder ao chamado de Deus, ao convite de Deus para habitar o seu reino e para viver conforme a sua vontade. A parábola que nós vamos estudar hoje é conhecida por vocês como o nome de a parábola do bom samaritano. E é uma parábola que tem uma característica muito específica, mas que pouco explorada pelos pregadores e pelos mestres da igreja. Todos nós cansamos de ouvir sermões e pregações e ensinos na escola bíblica, na escola dominical, na catequese, bom, que seja. Todos nós estamos acostumados a ouvir aquela história e concluir que o sacerdote, o levita, eram maus e que o samaritano foi bom e atendeu o rapaz e tal, e Jesus mandou fazer a mesma coisa. Ou seja, cuidar do outro. Na verdade, não é bem isso que a parábola fala. A parábola do bom samaritano tem uma peculiaridade muito especial. Ela começa com uma pergunta e termina com uma pergunta. Vamos primeiro conhecer o texto. Nós vamos ler Lucas, no capítulo 10, começando no versículo 25 até o 37. Então, pegue lá a sua Bíblia e vamos ler Lucas 10, 25 e 37. Se você está sem a Bíblia, então dê uma travadinha aí, ó, uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia e nós esperamos você voltar, tá bem? Estamos aqui esperando você. Muito bem, agora que você está com a sua Bíblia, vamos abri-la em São Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, começando no versículo 25 até o versículo 37. Eu vou ler a partir da versão Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Talvez o texto que eu esteja lendo não seja exatamente igual ao seu, porque, como você já sabe, as diferentes edições de traduções para a língua portuguesa têm diferenças de linguagem, mas no fundo, todas elas estão tratando no mesmo tempo. Vamos à leitura. Lucas 10, 25 a 37. A palavra de Deus do Evangelho de Lucas. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como você a entende? E a isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia
para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Esta é a palavra do Senhor. Oremos. Deus misericordioso, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender a partir dessa historinha, da parábola que Jesus contou, a tua mensagem para nós hoje, nesses tempos complicados, de forma que nós possamos ser sempre tuas testemunhas, testemunhas do teu amor e da tua misericórdia. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Esta é uma das parábolas que Jesus contou. Jesus era um grande contador de parábolas. A maioria das suas parábolas fala do reino de Deus, mas outras também falam de como Deus é, como Deus age e como Deus gostaria que nós fôssemos. A parábola, que é conhecida como Bom Samaritano, tem uma peculiaridade. Percebam que é o seguinte: é um homem intérprete da lei, ou seja, é alguém que interpretava a lei para o povo, era um mestre, provavelmente um levita, provavelmente um fariseu, com certeza um fariseu. Se levantou com o objetivo de colocar Jesus à prova, quer dizer, ele ia fazer uma armaçãozinha para Jesus, né? Uma pegadinha. E fez uma pergunta que qualquer judeu saberia responder: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou para ele, respondeu com uma pergunta: o que está escrito na lei? Como você a entende? E o rapaz, o homem, respondeu da forma como ele respondeu a síntese da lei: ama o seu Deus de todo o coração, toda a tua força, todo o entendimento, e ama o seu próximo como a si mesmo. E Jesus falou: você respondeu certo, faça isso. Estava resolvida a questão? Não, porque o intérprete da lei, estava a fim de pegar Jesus no pulo. Então ele faz uma pergunta até para justificar porque que ele havia feito a pergunta anterior. E ele pergunta: quem é meu próximo? Aí Jesus conta essa história que nós já cansamos de ouvir, nós conhecemos as interpretações, aquele lance de que o sacerdote que vinha de Jerusalém, por ele ter trabalhado no templo, estava indo para casa, mas ele não podia tocar no ferido porque devia estar com sangue, isso tornaria ele impuro. A mesma coisa passa-se com um levita, um outro cara que trabalhava no templo, que era o auxiliar dos sacerdotes, os que cuidavam do templo, os únicos autorizados a tocar na arca, a tocar em algumas coisas, objetos sagrados, também para não ficar impuro, passou ao largo. Talvez tanto o sacerdote quanto o levita tenham feito uma intercessão, uma oração breve por aquela pessoa caída. Não importa, porque a historinha não está focando nesses dois. A historinha está focando no samaritano. E por que o samaritano? Bom, o samaritano, gente, era alguém impuro. Essa é a questão muito interessante. Os judeus não gostavam dos samaritanos só por antipatia. Haviam profundas diferenças teológicas e muito antigas. Samaria fica ao norte da Judéia. Tem a ver com a velha briga entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. A Samaria fazia parte do Reino do Norte, que foi arrasado pelos assírios e foi recolonizado pelos assírios. Então misturou judeus que estavam lá com gente que veio de outras partes do Império Assírio para colonizar ali, e virou um povo meio misto. E mais, eles absorveram muito das religiões, das outras culturas que foram chegando lá com eles. E os samaritanos, então, não eram bem vistos pelos judeus porque a maneira deles viverem a fé não era exatamente a mesma maneira de viver a fé dos judeus de acordo com o tempo. Os samaritanos, inclusive, tinham o seu próprio tempo. Bom, mas eles eram considerados impuros, porque não eram perfeitos, não cumpriam a lei. Aliás, os samaritanos não tinham toda a Bíblia que os judeus tinham. Os samaritanos só conheciam 5 livros da lei, o Pentateuco. Eles não tinham os profetas, eles não tinham os sapienciais, não tinham os salmos, eles não usavam nada disso. Então, eles eram considerados nem judeus, eram considerados não povo. Havia uma certa relação de ódio mortal dos judeus para com os samaritanos, e vice-versa. Ao falar que é um samaritano que vem e torna esse samaritano alguém que fez o que a lei manda, Jesus está, de uma certa maneira, ironizando aquele próprio homem que fez a pergunta a ele. Dizendo: olha, os que são como você, os perfeitos,
passam ao largo. Mas um samaritano que é impuro socorre o homem. Muito bem. Até aí nós já ouvimos isso muitas vezes. O que tem de novidade aí é que Jesus não tira nenhuma conclusão. Jesus não fala para o cara, então tá vendo, é assim, assado, não. Jesus devolve a pergunta. O sujeito havia perguntado, quem é o meu próximo? Jesus pergunta para ele, quem foi o próximo para esse homem que foi assaltado? A resposta, a pergunta que Jesus faz, inverte a pergunta que o rapaz fez para ele. Ao invés de perguntar quem é meu próximo, Jesus coloca para ele assim, quem é o seu próximo? De quem você é o próximo? Porque a pergunta que Jesus faz é, quem desses três lhe parece ter sido o próximo do homem? Ou seja, o próximo deixou de ser o homem assaltado para ser um dos três personagens da historinha. O sacerdote, o levita e o samaritano. O mestre de Israel, logicamente, percebeu e respondeu, olha, aquele que usou de misericórdia para com ele. Portanto, o sacerdote não foi próximo, o levita não foi próximo, mas o samaritano foi o próximo. O samaritano foi aquele que se ofereceu, que se dedicou, que deu de si para ajudar alguém. Aí Jesus falou para ele o seguinte, já que você respondeu assim, vai e faça o mesmo. Ou seja, não se preocupe com quem é o seu próximo, seja você o próximo dos outros. Essa é a inversão da parábola. Então, quando a gente fala ame o seu próximo, nós temos que saber exatamente quem é esse próximo. Esse próximo não é qualquer pessoa. E assim, não, porque eu amo meu próximo. Então eu amo lá um chinês, um mongol, um cara da Sibéria, que eu nem sei que existe, mas eu sei que ele está lá, existe gente lá na Sibéria que é cristã, então eu vou amá-los. Não, isso é bobagem. Ah, eu vejo um cara pelo Facebook, eu amo ele. Ama coisa alguma. Você apenas o conhece, você não convive com ele. Você não é o próximo dele. Então amar o próximo não é amar todo mundo. Não, amar o próximo é amar quem tem misericórdia para com você. Amar o próximo é amar quem lhe deu socorro, quem lhe atendeu, quem lhe socorreu. Quem foi o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? Aquele que teve misericórdia para com ele. Você é o próximo para alguém, não é alguém que é seu próximo. Na medida que você é o próximo para alguém, você é aquele que age com misericórdia, que age com bondade, que age com o coração, que compreende a necessidade do outro, que respeita a necessidade do outro e faz o que precisa fazer pelo outro. Isso então nos coloca a pergunta, algum ser humano consegue ser tão perfeito assim, de pegar um desconhecido, mal percebe quem é, mal sabe quem é, mas vê ali um cara caído e socorre, tira a sua roupa, tira o seu dinheiro, dá para o cara? Muito difícil isso. Mas quem é o verdadeiro próximo? Jesus é o próximo. Jesus é o nosso próximo, porque Jesus age de misericórdia para conosco. Jesus demonstra o carinho, o amor de Deus para conosco. Jesus é o seu próximo. E você vai amar os outros e vai ser próximo para os outros, porque Jesus primeiro é o próximo teu, é o seu próximo. Porque Jesus é o seu próximo, você se coloca em fidelidade a Ele e vai ser o próximo de outrem. Tá claro? Então a pergunta não é quem é o meu próximo, mas de quem eu serei próximo. Então esteja atento nas suas caminhadas de Jerusalém a Jericó, esteja atento nas suas relações e perceba que ser o próximo para alguém é ser uma bênção para esse alguém. E nós não fazemos isso para ganhar o céu, nós fazemos isso porque já ganhamos o céu. Porque Jesus é o meu próximo, eu, por fidelidade a Jesus, procuro ser o próximo para os outros. E assim é que a gente constrói a relação da vida eterna. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude sempre a agir como próximos, como bênçãos para as outras pessoas. Deus seja louvado. Até um próximo encontro.